E aí pessoal, beleza? Quem sabe você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pesquisando sobre o assunto, pesquisando no YouTube, no Google, na internet, sobre esse processo de se conseguir o visto americano. Quem sabe você está atrás da papelada, da documentação, quem sabe você está se preparando para a entrevista, entrando em contato com uma agenciadora de vistos, quem sabe você está preocupado, está ansioso para conseguir entrar nos Estados Unidos, o visto americano. Eu quero dizer para vocês que nada é impossível. Eu quero contar essa experiência que eu passei, como eu consegui o visto. Eu tenho 20 anos, eu trabalho sim, mas eu acho que o que eu ganho, que eu ganhava hoje, às vezes não é uma renda ideal para conseguir o visto. Moro com os meus pais, tenho 20 anos, sou jovem, faço faculdade sim, mas não tinha nenhuma condição de conseguir o visto americano. E olha, eu quero dizer para vocês, foi um milagre. Foi por milagre, eu tenho certeza que foi Deus. Foi um milagre. E eu consegui o visto. Claro que eu me preparei um pouco, mas eu não tinha os requisitos para ter o visto e para conseguir o visto. E como que eu consegui o visto? Eu quero explicar para vocês o processo que eu passei, mas você pode estar falando, o que você foi fazer nos Estados Unidos? Eu quero contar para vocês essa história. E olha, essa camisa eu trouxe de lá do Google, cara. Eu trouxe essa camisa lá do Google e eu quero contar essas experiências para vocês. Vamos pro vídeo aí. Então, no ano de 2019, eu participei de um evento de tecnologia que aconteceu aqui na minha região, chamado Hackathon, o Show Rural Digital. É um evento que acontece dentro do maior evento de agronegócio da América Latina que acontece aqui na região onde eu moro, que é o Show Rural Copavel. E o prêmio tinha 3 prêmios. O terceiro lugar ganhava R$ 2.000, o segundo lugar R$ 4.000 e o primeiro lugar ganhava uma viagem com tudo pago para os Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Tem o link abaixo do vídeo de alguns sites que publicaram que nós vencemos aquela competição. Tá aí embaixo os links eu coloquei para vocês verem, consultarem os sites que publicaram essa notícia. Segue também aí no vídeo algumas fotos, eu vou colocar para vocês aí algumas fotos da viagem. A gente estaria visitando várias empresas de tecnologia. E a equipe que eu estava, eu e a nossa equipe ganhou esse prêmio, nós ganhamos o primeiro lugar. E o que aconteceu? Nós, tudo ia ser pago, hotel, passagem, alimentação. A única coisa que a gente precisava era o passaporte e também o visto, que eu já quero desde já mostrar para vocês, o visto americano, que nós tínhamos que correr atrás. Então, nós não conhecíamos, nós não tínhamos experiência com isso, e a gente foi deixando para fazer depois. A gente foi juntando o dinheiro que a gente precisava para se deslocar até o consulado, para pagar a passagem, alimentação, e a gente acabou deixando sempre meio que para a última hora, né? A viagem era em outubro, novembro, e a gente foi a primeira vez em setembro, né? Se a gente fosse negado, não ia ter muito tempo para tentar de novo. E a gente juntou um dinheiro, só que a gente não conhecia muito do processo, a gente foi pesquisar, preenchemos o DS-160 por conta lá, colocamos as informações que a gente achou necessário, agendamos, pagamos tudo que tinha que ser pago, agendamos a entrevista e nós escolhemos o consulado de Porto Alegre. Então nós fomos lá. E aconteceu que a gente foi negado no consulado de Porto Alegre. Das 4 pessoas da nossa equipe, apenas uma foi aprovada em Porto Alegre. E o meu visto também foi negado entre elas. Quando eu tive o visto negado, aquilo foi um baque muito grande para mim, porque eu não esperava que eu ia ser negado. Eu achava, antes de eu ser negado, eu achava que o visto era um documento que você chegava lá, pedia como se fosse qualquer outra pessoa te dá. Não. Mas o visto é a pessoa, o cônsul americano, ele te dá se ele quiser, porque o país é dele, né? Então, o que aconteceu? Cara, me deu um baque muito grande e eu fui correr atrás de a gente tentar de novo. A gente procurou para tentar mais uma vez. E nós escolhemos o consulado de São Paulo dessa vez, porque no mesmo consulado que a gente foi negado não era uma boa ideia. E daí eu fui atrás de pesquisar, a gente foi atrás de pesquisar sobre o assunto, do formulário. A gente conseguiu que uma agenciadora de vistos nos ajudasse a preencher o formulário DS-160, só que a gente corria um risco muito grande, porque a gente já ia colocar informações diferentes do que aquele primeiro formulário que a gente tinha feito. Aí o cônsul, quem sabe, na hora da entrevista ia avaliar aquilo, e aquilo poderia servir de forma negativa para nós.
mas nós tivemos o auxílio de uma agenciadora de vistos e eles preencheram corretamente o nosso formulário. Só que detalhe, eu era jovem aprendiz ano passado, eu ganhava cerca de 900 e pouco reais, 1.000 e pouquinho reais. Tenho 20 anos, eles com certeza, essa faixa de idade, eles pensam que você está indo para ir embora para lá. E moro com os meus pais, faço faculdade privada, né? Mas eu tinha bolsa. E eu tinha certeza que eu ia ser negado. Eu tinha certeza que eu ia ser negado. E o que aconteceu? Eu ia ter certeza que eu ia ser negado. Eles falaram pra gente que a gente tinha 98% de chance de ser negado e a gente ia perder a viagem. Ou seja, era só um milagre. Era só um milagre para contornar aquela situação. Então o que eu fiz? Eu entreguei na mão de Deus. Eu sou cristão, eu vou na igreja, eu creio em Deus, e eu entreguei nas mãos de Deus esse propósito. Eu orei muito a Deus, pedi muito a Deus, conversei com meu pastor, porque eu tinha ganhado a viagem, eu não queria fazer nada de errado, eu só queria ir lá para o turismo mesmo, para conhecer, para desfrutar desse prêmio que a gente ganhou. E eu orei muito, pedi muito a Deus, e eu fui para a entrevista de São Paulo. Nós tive que arrumar dinheiro de não sei onde para tentar mais uma vez, porque eu juntei dinheiro só para tentar uma vez só e fui negado em Porto Alegre. E eu fui atrás de tentar novamente. Juntei o dinheiro, fomos para São Paulo e fomos na entrevista. Um dia antes da entrevista, a gente dormiu numa pousada bem na frente do consulado de São Paulo. À noite, eu saí do quarto, fui no banheiro sozinho, dobrei os meus joelhos lá e pedi muito a Deus, pedi a Ele para que Ele entrasse comigo naquele consulado e que tocasse no coração da pessoa que iria me entrevistar. Porque eu orei com todo o meu coração, porque faltava poucas horas para eu saber o resultado de tudo aquilo, de toda aquela ansiedade que eu estava passando. Então eu orei muito a Deus, pedi muito a Deus e fui no meu quarto, que a gente estava na pousada, dormi. No outro dia, eu e os meus colegas fizemos uma oração e enquanto a gente estava saindo para ir para a entrevista, que era bem na frente, as pessoas que estavam na mesma pousada estavam voltando da entrevista e falando da experiência delas, que elas tinham sido negadas, aquilo arrupiava tudo, né? Porque as pessoas já estavam falando que ela tinha sido negada, que os cônsuls tinham perguntado aquilo. Mas tudo bem, eu fui para a entrevista, crendo em Deus, e nem tudo é impossível. Deus pode todas as coisas. Na hora que eu cheguei na entrevista, era um senhor que me entrevistou, tinha uma família na frente, pai, mãe e filha, e eles foram aprovados, parecia uma pessoa muito gente boa, meu cônsul. E na hora que ele chegou para me entrevistar, eu já gaguejei um pouco pela ansiedade, né? Ele me perguntou o meu nome, entreguei meu passaporte para ele. E ele fez várias perguntas para mim. Ele perguntou qual era o propósito da viagem. Ele perguntou para mim quem iria patrocinar minha viagem. Ele perguntou para mim uma sorte que ele perguntou se eu fazia faculdade. Eu disse que sim, que eu fazia engenharia de software, faço ainda. E o curso tinha a ver com a viagem, que era uma visita técnica oriunda de um prêmio de tecnologia que eu ganhei, que iria ser feita lá no Vale do Silício. Então encaixou muito bem as informações. E eu respondi exatamente como estava preenchido no DS-160. Ele fez várias perguntas para mim e no final, como eu estava muito nervoso, ansioso, eu achei que ele ia me negar. Tinha momentos que eu achava que ele ia negar, tinha outros momentos que eu achava que ele ia aprovar, até que ele falou assim: teu visto foi aprovado. Quando ele falou aquilo, cara, olha, eu vou te dizer, eu fiquei surdo, eu não ouvi mais nada, não ouvi mais nada, não ouvi. Mas quando a gente estava voltando para casa, eu lembrei que ele falou assim: olha, o teu visto foi aprovado, mas ele vai valer por um ano. E realmente, o meu visto, quando ele chegou, vou mostrar para vocês aqui, ó, meu visto, ele vale apenas por um ano. Ele vai expirar agora em outubro de 2020. Mas assim, foi um milagre, foi um milagre. Eu ganhando um salário que não é compatível, a idade que não é legal, eles negam mesmo. E morando com os pais, não tendo quase nada no nome, e eu consegui o visto. Então foi um milagre. Porque quem está no processo do visto e sabe como que é, sabe que eles não querem nem saber o propósito da tua viagem, se você ganhou a viagem. Eles só querem saber se você tem condições para voltar para o Brasil. E foi um milagre. Então eu não sei se você está passando por esse momento, mas eu quero te dizer que nem tudo é impossível. Deus ele pode todas as coisas. E se você tem um motivo bom, ou seja, se você tem um motivo
realmente de necessidade e que não tem nada de errado, você não está contrariando nenhuma lei, e você precisa realmente ir para os Estados Unidos, por algum motivo, peça a Deus, confie em Deus, que Ele pode todas as coisas. Ele pode tocar no coração da pessoa que vai te entrevistar lá no momento da entrevista no consulado. Então, eu quero compartilhar essa experiência com vocês, quero deixar algumas fotos da viagem e quero dizer a vocês que Deus pode todas as coisas. E esse aqui é o visto. É válido por um ano, mas se fosse de 7 dias, que era o tempo da viagem, já estava de bom tamanho. É isso, pessoal. Foi um vídeo rápido porque eu não queria me estender muito. Se vocês querem mais detalhes, pode me perguntar nos comentários que eu respondo todas as informações que vocês quiserem. Boa sorte aí para vocês. Confie em Deus.